Já campeão, o Fortaleza foi até Curitiba e perdeu. Alexandro marcou o gol da vitória do Coxa, 1-0. Garantido na Série A, o Goiás armou uma festa. Só esqueceu de combinar com o Brasil de Pelotas, que com 21 segundos de jogo, marcou o seu gol da vitória, Diego Miranda. São Bento e Vila Nova teve um pênalti bizarro cometido por Elias, que deu um bloqueio na bola. Marcelo Cordeiro fez o primeiro. O Vila chegou ao empate com Matheus Anderson. Na segunda etapa, mais um pênalti e de novo Marcelo Cordeiro converteu. O Vila empatou e com uma pintura. A bola sobrou para Alain Mineiro, mesmo de costas para o gol, ele marcou. Calcanhar na bola, golaço para encerrar o ano de 2018 do Vila Nova, 2-2. Guarani e Londrina, já sem pretensões no campeonato, fizeram um jogo triste. O Bugre venceu com gol de Rafael Longini batendo de fora da área, 1-0. Já CRB e Figueirense começou triste para os donos da casa quando o Pereira abriu o placar para o Figueirense. Uma derrota podia rebaixar o CRB. Na segunda etapa, o time conseguiu chegar ao empate graças ao bom posicionamento de Rafael Costa. E a virada que trouxe o alívio veio com William Santana. Fim de jogo, CRB 2, Figueirense 1. Mas até que o CRB poderia ter perdido, porque o Paysandu, que saiu na frente do Atlético Goianiense com Mike, não conseguiu resistir. Moraes contou com desvio na zaga para empatar e depois passou pela defesa do Papão para marcar o segundo aos trancos e barrancos. O terceiro do Atlético veio com João Paulo, tocando na saída do goleiro. O Paysandu diminuiu com Tomás, a torcida na Curuzu acreditou. Prendeu a respiração quando Tomás acertou a trave e desabou quando André Luiz marcou o quarto do Atlético. Júlio César ainda fez mais um, deu números finais 5-2 e decretou o rebaixamento do Paysandu. O Criciúma entrou na rodada ainda com chances de rebaixamento, mas fez sua parte, venceu por 2-0 Sampaio Correia, com gols de Zé Carlos e Elvis. Jogo do acesso para o CSA. John Clay fez o primeiro, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o nome do jogo foi Neto Berola. Ele deixou o zagueiro no chão e marcou o segundo, aos 18. Aos 22, a bola sobrou e de longe mesmo ele bateu para fazer o terceiro. Quer mais golaço? Para subir com estilo, CSA 4-0, Neto Berola encobrindo o goleiro. Mas o que sobrou de gols no jogo do CSA faltou para Avaí e Ponte Preta. Quem vencesse subia, mas o Avaí também jogava pelo empate e ele veio. Com a falta de inspiração do ataque ponte-pretano, o 0-0 serviu ao Avaí, que está de volta à Série A. Bom, primeiro foi o Fortaleza, né, no último dia 3, que conquistou o acesso, depois o Goiás no último dia 17. Neste fim de semana conhecemos os últimos dois times que garantiram o acesso, o CSA e o Avaí. E foi fulminante, José Roberto Silva, essa subida, né, do CSA. Ele subiu em 3 divisões, né, 3 vezes aí, primeiro na Série C, depois na B e agora na A. E a última vez que a gente viu um time alagoano na Série A foi em 86, justamente o CSA. E agora ele voltou. Né, o campeonato nem tinha esse título de Série A. Né, era um campeonato brasileiro, dividido aí em séries e até em séries não, em divisões, né? Era até a Copa União, né? Copa União 87. Né, antes, o 86... o CSA participou da Copa União também. Em 86. Em 87. Sim. 87? Também. Então participou do Brasileiro de 86 e da Copa União de 87. No módulo amarelo. No módulo amarelo, né? Que era um segundo nível, porém no final havia o cruzamento entre os melhores. Né, o Sport e o Guarani foram os melhores desse módulo amarelo, onde esteve o CSA, esteve também o Atlético Goianiense, falando aqui para todo o Brasil, né, o Atlético Goianiense também esteve lá, nesse módulo amarelo, em 87. E aí o Sport e o Guarani deveriam jogar, Luciana, com o Flamengo e com o Inter, Sim. que fizeram a final da Copa União. Só que era o módulo verde ao mesmo tempo, do Campeonato Brasileiro. Só que eles não quiseram, o Clube dos 13 não aceitou isso, e aí deu aquela confusão toda, onde de fato o Flamengo é o campeão da Copa União e o Sport é
o campeão brasileiro. Mas depois que foi criado esse sistema de acesso, o futebol alagoano nunca participou da primeira divisão. Então é o primeiro acesso do futebol de Alagoas à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Série A. Série A do Campeonato Brasileiro é o primeiro acesso, porque na época que ele disputava a primeira divisão, o acesso era dentro dos estaduais. A classificação era de acordo com os estaduais. Por exemplo, o Vila Nova nunca disputou a Série A. Ele participou de 7 edições do Brasileirão, algumas nos anos 70, outras nos anos 80. A última foi em 85. Então você separa assim. Mas não pode considerar, então? Série A não. Ele participou do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Primeira divisão. Numa época em que participavam 40 times, 60 times e teve o maior de todos, que teve 94 times. Então... E até por uma questão então política. é bem explicado, né? Porque tem muita gente que acredita que, assim, disse que o CSA já participou da Série A. Participou da primeira divisão. É outro nome, né? Outro nome. É outro nome. E o que o Zé lembra, e tinha até uma questão política por trás disso. Era na época da ditadura militar e já estava começando a ter eleições para governador e alguma para prefeito, então está iniciando a democratização. E aí era a Arena contra o MDB. Então, até diziam, onde a Arena vai mal, um time no Nacional. Mais um time no Nacional. Então aí eles colocavam, para agradar a prefeitura, agradar a cidade, para ganhar votos para a Arena, eles promoviam o time da cidade à primeira divisão. Então, igual teve campeonato com mais de 90. E agora, essa participação, quando a gente fala da Série A, ela é muito mais valorizada. O CSA vai disputar pela primeira vez a Série A do Brasileirão, na elite de verdade. São 20 clubes, não são 94, não são 64, são só 20 e o CSA estará lá pela primeira vez. E aqui também é cultura no Brasil Esportes, muito bem explicado.